O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As cenas da tentação antecedem em Mateus e nos outros sinóticos, Marcos e Lucas, a vida pública de Jesus. Ou seja, depois que Jesus volta do deserto, que ele sofre as tentações, ele vai começar o seu ministério. A cena segue-se imediatamente, quer em termos cronológicos, quer em termos lógicos, ao batismo, porque recebeu o Espírito Santo. Jesus pode afrontar e vencer a tentação de uma proposta de atuação messiânica que o convida a subverter a proposta do Pai. A cena coloca-nos no deserto. Mateus diz explicitamente no texto de hoje que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto a fim de ser tentado pelo demônio. Os 40 dias e 40 noites que, de acordo com o relato, Jesus aí passou, resume os 40 anos que Israel passou encaminhada pelo deserto. O deserto é, no imaginário judaico, o lugar da prova, onde os israelitas experimentaram por diversas vezes a tentação do abandono de Javé e do seu projeto de libertação. Embora seja também o lugar do encontro com Deus, o lugar da descoberta do rosto de Deus, o lugar onde o povo fez a experiência da sua fragilidade e pequenez e aprendeu a confiar na bondade e no amor de Deus. Será que a história se vai repetir, que Jesus vai ceder à tentação e dizer não ao projeto de Deus, como aconteceu com o povo de Israel? O relato de hoje nos é proposto, não é, contudo, uma reportagem histórica elaborada por um jornalista que presenciou um combate teológico entre Jesus e o diabo a lugares no deserto. É sim uma página de catequese, cujo objetivo é ensinar-nos que Jesus, apesar de ter sido, como nós, tentado, provado, soube, por acima de tudo, o projeto do Pai em primeiro lugar. O relato de Mateus, como em Lucas, parte sem dúvida do relato muito mais breve, que está em Marcos. Mas o texto de hoje nos é proposto
amplia o relato original de Marcos como um diálogo entre Jesus e o diabo, feito de citações do Antigo Testamento. A catequese sobre as tentações de Jesus aparece 3 vezes nos quadros do texto. A primeira parábola, nos versículos 3 a 4, sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de realização material, de satisfação de necessidades materiais. É a tentação que todos nós conhecemos muito bem, de fazer dos bens materiais a prioridade fundamental da vida. No entanto, Jesus sabe que nem só de pão vive o homem, e que a realização do homem não está na acumulação egoística dos bens. A resposta de Jesus cita Deuteronômio 8:3 e sugere que o seu alimento, isto é, a sua prioridade, não é um esquema de enriquecimento rápido, mas é o cumprimento da palavra de Deus, isto é, a vontade do Pai. A segunda parábola, ou comparação 5 a 7, sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de êxito fácil, mostrando o seu poder através de gestos espetaculares e sendo admirado e aclamado pelas multidões, sempre dispostas a deixarem-se fascinar pelo show midiático dos super-heróis. Jesus responde a esta tentação citando Deuteronômio 6,16 e sugere que não está interessado em utilizar os dons de Deus para satisfazer projetos pessoais, de êxito, de crescimento, de triunfo humano. Não tentar o Senhor Deus significa, neste contexto, não exigir de Deus sinais e provas que sirvam para a promoção pessoal do homem e para que ele se imponha aos olhos dos outros homens. A terceira parábola, 8 a 10, sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, ao jeito dos grandes da terra. No entanto, Jesus sabe que a tentação de fazer do bem e do domínio a propriedade fundamental da vida é uma tentação diabólica. Por isso ele vai citar Deuteronômio 6:13. Diz que, para ele, só o Pai é absoluto e que só ele deve ser adorado. As 3 tentações aqui apresentadas não são mais do que 3 faces de uma única tentação. A tentação de prescindir de Deus, de escolher um caminho de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, à margem das propostas de Deus. Para Jesus, ser filho de Deus significa viver em comunhão com Deus, escutar sua voz, realizar seus projetos, cumprir obedientemente os seus planos. Ao longo da sua vida, diante das diversas provocações que os adversários lhe lançam, Jesus vai confirmar esta sua opção fundamental e vai procurar concretizar com total fidelidade o projeto do Pai. Israel, ao longo da sua caminhada pelo deserto, sucumbiu frequentemente à tentação de ignorar os caminhos e as propostas de Deus. Jesus, ao contrário, venceu a tentação de prescindir de Deus e de escolher caminhos à margem dos projetos do Pai. De Jesus vai nascer um novo povo de Deus, cuja vocação essencial é viver em comunhão com o Pai e concretizar o seu projeto para o mundo e para o ser humano. Queridos irmãos e irmãs, a grande meta da Quaresma é a conversão, mudar. Precisamos fazer o mais honesto diagnóstico possível para descobrir o que precisa mudar em cada um de nós. A segunda palavra-chave desse tempo é penitência. Significa o conjunto de esforços que eu vou enfrentar em vista da conversão que eu quero alcançar. Não desista.
Renúncia é justamente a capacidade de deixar de lado aquilo que está atrapalhando a minha vida. O jejum é a relação comigo mesmo. Preciso me libertar daquilo que está me escravizando. A caridade é a relação com o próximo, estender a mão a quem precisa. A oração é a relação com Deus. O deserto significa o tempo de reflexão necessária. Inúmeras tentações vamos identificar dentro de nós, mas os anjos de Deus não nos abandonam. Aqueles que estavam com Jesus são os mesmos que estão conosco todos os dias para nos ajudar a vencer. Sigamos, que a gente possa ter uma abençoada Quaresma e assim ter também uma frutuosa Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.